Para seguir con este panel, invitamos a Nise Yamaguchi, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Ella es experta en oncología médica por la Asociación Médica Brasileña y fue directora científica de esta última entre 1997 y el año 2000. Sus trabajos se enfocaron en la planificación y organización de centros de cáncer de alta complejidad en Brasil para el Sistema Único de Salud. Buenas tardes. Eu vou começar em espanhol e vou tentar falar em portunhol, ¿sí? É um grande prazer estar aqui hoje, falando de saúde e o que se passa com a medicina personalizada e de precisão. E depois de uma charla como esta, onde se habla de la sensibilidade e de la necessidade de los vínculos, nós somos seres humanos. E esses seres humanos têm uma complexidade de ADN que é de múltiplas gerações. Hasta quanto tempo temos essa possibilidade de cambiar nossos corpos para vivermos mais? Com quanta qualidade de vida queremos viver? Com que tipo de mobilidade queremos ter? Então, esse congresso é solamente uma possibilidade de se colocar todos os atores desse grande espaço e tempo que é a humanidade. Nossas charlas, normalmente os médicos dizem que os conflitos de interesse me sinto muito livre, porque todo o que ganho com isso le dono para as pessoas que necessitam fazer os estudos e trabalho com muitas associações. Mas tenho pacientes maravilhosos, pacientes que têm a coragem de desafiar o movimento da morte. Então, trabalho como oncóloga todos os dias e as noites, desafiando o grande desafio de manter a vida, de ter o conhecimento como instrumento para que nós possamos trabalhar mais e melhor. Hoje em dia temos uma modificação, a humanidade está vivendo mais. A população está tendo muito mais movimento em sua direção de longevidade, pero em paralelo há uma estrutura diferenciada da humanidade. Então, há, por exemplo, a situação que a população que trabalha está cada vez menor e há muitas pensões, muitos retirements. E isso faz com que tenhamos que ter movimento também para discutir o que se passa com a população que vai mais vieja, pero também que os mais jovens vão ter que suportar toda esta estrutura. Há também a inversão, da pirâmide com a idade, e onde nós estaremos em 2050. Estamos começando mais movimento de ter mais pessoas e mais pessoas vivas. Isto também impacta todo o sistema de pensão, e todo o sistema em todo o mundo está em colapso, porque não é possível manter todas as pessoas. Por isso eu digo para meus pacientes, don't retire, não se pensione, trabalhe, porque é muito interessante, mas também procure muito temprano o que se faz com amor, com dedicação, com vontade, porque trabalhar em algo que não lhe gusta também é muito difícil para toda a vida. Eu tenho uma paciente que trabalhava em uma secção pública, pero me dizia que falava com todas as pessoas e era um prazer falar com as pessoas que tinham dúvidas de sua pensão. Essa pessoa trabalhava na mesma coisa que uma outra me dizia: não aguento mais. Trabalho em uma situação que tenho que falar com pessoas o dia todo. Então, muitas vezes, a felicidade é um cambio de perspectiva. Como nós falamos,
se estamos trabalhando em uma secção de hospital, se nossa face demonstra a aceitação da pessoa, se nós temos movimento com dedicação ao paciente, ele percebe imediatamente, sabe se vocês se preocupam com ele ou não. E isto é muito importante em el vínculo médico-paciente e também enquanto as pessoas vão aceitar seu tratamento. O Memorial Sloan Kettering de Nova York ha hecho um estudo com as crenças das pessoas que têm câncer e de seus médicos. E quando há uma interação, há uma dedicação maior ao tratamento. Isso significa que o que vocês é tão transparente que a outra pessoa percebe, mesmo que não lhes hable. Isso significa que nós podemos ser o melhor de nós mesmos em qualquer situação do mundo. E esta é uma decisão que nós temos que tomar sempre, todos os dias. Isso também traz uma situação demográfica, os custos, os fundos, quantas mulheres vão trabalhar e seus meninos não se podem quedar em la casa, como hacemos para ter mais babysitters ou também um espaço humanizado em las estruturas comerciais para que as pessoas tenham seus meninos e possam fazer o breastfeeding, amamentação. E uma outra coisa importante são como essas medicinas para combater o câncer e outras doenças crônicas estão no sistema disponíveis. Nós temos que ter a compreensão de que o acesso pode ou não salvar vidas. E isto é tão importante para nossos irmãos que estão doentes. Isto significa que, se falamos de medicina personalizada, temos que ter na outra ponta a compreensão de todos os participantes do sistema. Por isso, estar aqui, nesta casa, em Congresso, em Senado de Chile, me ha gostado muito. Por quê? Porque a decisão que podem ter as pessoas que estão a governar o país vai cambiar a realidade de seu povo. E o que é essa medicina personalizada? A medicina personalizada, nós temos uma medicina direcionada para a pessoa. O que é isso? Por exemplo, quantos acá se bebem uma taça de vinho, ficam rojas? Só eu, né? Eu tenho uma falta de uma enzima microsomal, como muitos dos japoneses, e quando se recebe uma taça de vinho álcool em la veia, tenho imediatamente a sensibilidade. Há outras pessoas que não la têm. Pero se eu tenho isto em vinho, isso também é possível para as medicações todas. Então, algumas pessoas vão eliminar a medicação muito rápida de sua circulação. São grandes metabolizadores de medicações. As outras vão eliminar muito devagar, muito espacito, né? E isto significa que a pessoa vai retener a medicação por mais tempo. Isso se habla de farmacogenômica, a genômica de los fármacos, e cada tem para cada medicação um gene diferenciado. E isso, em el futuro muito próximo, nós temos que cambiar as doses de los medicamentos todos, para cada pessoa uma dose diferente, com espaço diferente entre as doses. E também com a expressão de ADN de uma série de diagnósticos possíveis,
nós outros temos a possibilidade de compreender as doenças a nível molecular, a nível de las terapias blancos, que dirigem o medicamento para a mutação. E isto cambia completamente a vida de los pacientes. Então, o paradigma da medicina personalizada são menores custos e melhores resultados, porque se utiliza na dose adequada, com menos toxicidade, com maior atividade. Esta é a medicina que individualiza o tratamento para a pessoa. Porque se há teste errado, não se dá a medicação correta. Há muitos tratamentos hoje para todos os tumores com cambio de paradigma. A quimioterapia pode não servir para muitos dos pacientes. O esquema utilizado é diferenciado, assim como em muitos casos uma medicação como, por exemplo, em ovário acá, há uma possibilidade de ter uma medicação oral para manter a resposta para os pacientes que tenham a mutação genética familiar BRCA1 ou BRCA2. Isso é tão específico e tão direcionado que há que ter uma inteligência, muitas vezes artificial, para ter todos os dados involucrados. E isso se vai a uma nuvem em la Google para ter a informação e MIT discute todos os resultados e se dá uma medicina personalizada e de precisão. Então, individualizando o tipo de doença, são algumas coisas muito importantes. E estes genes direcionam com drivers e direcionam os tratamentos hoje em dia. Cada paciente, de acordo com seu polimorfismo, pode ter suscetibilidade de formação de tumores e cada paciente responde de diferente forma aos mesmos medicamentos. Isso se chama Precision Medicine, medicina de precisão. Quanto mais preciso, menor a toxicidade. O custo dos testes genéticos eram proibitivos hasta 10 anos atrás, pero cada vez mais e mais, os movimentos da ciência e da computação estão disponibilizando e os estudos estão sendo possíveis. E nós podemos, através de todos os estudos, descobrir as alterações genômicas e fazer com que haja uma completa diferença na curva da sobrevida da parte de cima é com a medicação correta. Embaixo, as pessoas morrem rapidamente com a quimioterapia. Este é um grande movimento. Muitos pacientes têm alterações genômicas, muitos pacientes com o tratamento correto vão viver mais e melhor. E isso se cambia totalmente a evolução do paciente. E quero falar que quanto mais nós evolvemos, temos a possibilidade de chegar a novos patamares de tratamentos, como a imunoterapia. O que é a imunoterapia? A imunoterapia é acordar seu próprio corpo para combater o tumor. A imunoterapia é quebrar a tolerância imunológica que se ha estabelecido em el corpo, mostrar para o sistema que há estranho. E quanto mais nos estudos se evoluem, há mais novos tratamentos. E antígenos são partículas do tumor que são novas quando são diferentes das células normais. Isso significa que quanto mais neoantígenos, mais a resposta antitumoral. E agora também
podemos trabalhar com sangue. E no sangue temos a possibilidade de descobrir o ADN circulante. O ADN circulante dos tumores e a possibilidade de se identificar as mutações com uma amostra de sangue e seguir também se estão ou não a responder ao tratamento. Isso se chama biópsia líquida. A biópsia líquida está cada vez mais em desenvolvimento e se utiliza hoje para descobrir algumas mutações novas e o paciente pode cambiar seu tratamento e ter uma resposta muito boa. Se extrai o DNA circulante e se pode trabalhar com a célula ou com o DNA circulante também, trazer esses tratamentos como detecção temprana ou detecção de resistência a múltiplas mutações. Temos aqui, então, muitos desafios e os obstáculos, muita utopia mental, muito problema político, muita corrupção. Se nós temos a chance de combater isto, nós podemos cambiar o mundo. E há também a possibilidade de se integrar muitos outros tipos de tratamento, como a medicina regenerativa, a medicina tradicional. Por quê? Porque nós temos os genes e também a epigenética. A epigenética atua em los genes. Como? Se você está feliz, produz mais endorfinas, produz mais hormônios positivos que vão estimular seu sistema imunológico. Se a madre acalenta o niño se sente muito amado, muito forte e também isto lhe causa alterações epigenéticas. Nós somos mais do que solamente a matéria, nós somos um conjunto da parte física, emocional, psíquica, espiritual. E esta integração de todo isto, há hoje muitos estudos com a dieta, que é muito importante, a exposição ao sueño disease, a muitas doenças como vírus, também a humo, que é um problema muito sério e que transforma a epigenética de todo o corpo, drogas, até estado econômico, a pobreza dá mais doença, as pessoas têm mais estresse. Tem que fazer exercício, o microbioma, que é o intestino, depende muito da alimentação. Muitas medicações alternativas, interação social, estágio psicológico. Em Harvard se estudou um grupo de pessoas por muitos anos e se descobriu que as pessoas que vivem mais são as pessoas que têm mais amigos. Então, nós temos que ter mais amigos e temos que estimular a compreensão não somente do genoma, mas da doença, de los ciclos e também como é que nós educamos nossos ninhos com risadas, com amor, porque isso estimula o sistema imune e faz com que o corpo pode ter mais capacidade. Como? Através do cérebro, com o desenvolvimento do cérebro, será muito melhor dentro de uma situação muito mais amorosa. E nós estamos agora entendendo que este também é um problema quando há abuso ou negligência e o desenvolvimento de los niños. Isso traz marcas profundas no cérebro que muitas vezes não se consegue mais reverter. Por isso que a educação é tão importante para a saúde. Se falamos de um mundo com mais gente, com mais idosos, com mais velhos, devemos começar com os niños, a criar vínculos, capacidade de educar, de alimentação adequada, porque as epigenéticas estão muito involucradas com a infância muito precoce. Isso significa que nós podemos fazer uma integrativa
oncologia integrativa. Uma oncologia integrativa que leva em consideração toda a base molecular e bioquímica, as interações entre o médico e o paciente, com a família, com os amigos, com os perros, com a situação. Sempre que algum está doente, se põe à disposição para levar os perros a passear, para levar os ninhos à escola. Tantas coisas são necessárias. Às vezes as pessoas pensam, não vou porque estou a criar algum distúrbio. As pessoas necessitam de ajuda e muitas vezes não sabem pedir. Isso é muito importante porque todas essas questões vão levar a um atendimento integral da personalidade. Então, muitas vezes, a doença degenerativa não vem somente de uma mutação, mas da desregulação de todo um sector da corporalidade humana. E isso se pode ter a possibilidade de interferir em doenças degenerativas e síndromes através desta possibilidade de trabalhar com a medicina integrativa e o amor e a capacidade, loving care, a capacidade de trabalhar com o melhor de cada um, cambia totalmente a evolução da doença. Patty Adams ha dicho que somente o amor pode liberar o sofrimento. E nós temos a possibilidade de sermos estas pessoas na vida uns de los outros, de termos o conhecimento mais profundo do ADN e da genética e de todo o que acontece com o ser humano. Mas se podemos nos lembrar que somos pessoas, seres viventes, e que nosso organismo se cambia de acordo com todo o meio ambiente, também estaremos cuidando mais de nosso planeta, das águas, da qualidade de nosso ar, de todas as nossas cidades. E por isso esse congresso é tão bueno e tão rico. Graças, mucho. Adiós.